Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comece sempre e convosco acabe. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, tinha prometido gravar esses vídeos para nós conseguirmos adequar o nosso estudo e principalmente falarmos sobre o que nós vamos apresentar lá no dia 27, se não me falha a memória, no dia que a gente for apresentar para o pessoal o capítulo 3º do estudo 107 da CNBB, que é o estudo que nós ficamos responsáveis. Ficamos responsáveis pelo capítulo 3º do estudo 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para Formar Discípulos Missionários. Esse documento, primeiramente, é importante dizer que é um reflexo da preocupação da Igreja no Brasil em mostrar para os catequistas, para os catequizandos e toda a comunidade cristã do Brasil a importância dos sacramentos de iniciação à vida cristã para que os nossos cristãos católicos se tornem maduros na fé e permaneçam maduros ao longo de sua vida cristã. Esse documento vem para mostrar a importância desses sacramentos e, principalmente, a importância dos sacramentos de iniciação à vida cristã aplicados à ideia de catecumenato, a ideia de uma inspiração catecumenal, que nós vamos ver o que é isso. Nosso grupo ficou responsável especificamente pelo capítulo 3º. Só que é importante a gente entender como nós chegamos no capítulo 3º, passando pelo capítulo 1 e passando pelo capítulo 2. O capítulo 1 desse documento 107 vai falar sobre aquele encontro enigmático da samaritana com Jesus. Nesse primeiro capítulo, que fala exatamente sobre esse encontro da samaritana e Jesus, Jesus nos apresenta uma pedagogia próxima de aproximação das pessoas, uma forma dele, uma forma de ensinar, de se aproximar peculiar, a forma de Deus de se aproximar dos cristãos, a forma de Deus de se aproximar daqueles que têm o desejo da água viva, Então é importante nós vermos esse primeiro capítulo como a nossa pedagogia, como um exemplo de como tem que ser a nossa pedagogia com os catequizandos, com as famílias e com todo o povo de Deus, já que somos catequistas não apenas das crianças, mas de todos os cristãos. Essa é a função do catequista. Esse é o capítulo 1º do estudo 107. O capítulo 2º vai falar assim: aprender da história e da realidade. Ele vai fazer um apanhado histórico desde o início da igreja até os dias de hoje, como que a igreja se estabeleceu no que diz respeito à catequese. Como a igreja se utilizou das artimanhas do seu momento para passar a fé para os cristãos, visto que essa é a principal função da igreja, além de administrar a Eucaristia. A igreja também tem uma função importantíssima, que é a de ensinar na fé os cristãos, os seus filhos. A igreja, como mãe, quer ensinar os seus filhos, mas quais ensinamentos? Ela quer ensinar os mesmos ensinamentos que ela recebeu do próprio Cristo, o seu esposo. Essa é a linguagem teológica. A igreja como mãe, Jesus como um pai, ambos esposos que geram dentro da igreja, pelo batismo, filhos e filhas de Deus, que somos nós todos cristãos católicos. Então a igreja, tendo esse munus, esse dom específico também de ensinar, ela se preocupou com a catequese ao longo de toda a sua existência, desde sua criação, lá a instituição com Jesus Cristo, até os dias de hoje. Então o capítulo 2 ele vai fazer esse apanhado histórico de que meios a igreja utilizou para transmitir a fé. Chega um momento em que a igreja verifica a necessidade de mudança dos seus métodos. Por isso que ele vai dizer, aprender da história e ver a realidade. Com a realidade, a igreja transforma sua forma de administrar a catequese, além dos sacramentos. E aí nós chegamos no nosso capítulo, que o nosso grupo está responsável, que é o capítulo 3º, discernir como igreja.
iluminar. Aqui a gente vai falar de 3 pontos específicos. É claro que o documento 107, no capítulo 3º, vai trazer muitas informações. Mas nós, no dia que nós formos apresentar para os catequistas, né, para toda a pastoral da catequese, o que diz o capítulo 3º, que é o capítulo que nós ficamos responsáveis, nós vamos partir do pressuposto que todos eles estão lendo o documento. Então, eu acho pouco efetivo, se não até inefetivo, a gente pegar o capítulo 3º e dizer a mesma coisa que o capítulo diz em outras palavras. Eu acho que é importante fazermos um apanhado geral de tudo o que foi dito no capítulo e agregar novas informações para que o estudo se torne mais rico. Não apenas uma retransmissão do que as palavras e as folhas já dizem. É por isso que, de todas as informações do capítulo 3, a gente tem 3 pontos principais que a gente vai desenvolver nesse nosso estudo do capítulo 3º do documento 107 da CNBB. Primeiro, a dimensão da igreja. A igreja tem muitas dimensões, mas nós vamos falar especificamente sobre duas dimensões da igreja, que é o querigma, a dimensão querigmática da igreja, e a dimensão mistagógica da igreja. Então esse é o primeiro ponto do capítulo 3º. As duas principais dimensões da igreja, que são a dimensão querigmática e a dimensão mistagógica. Ok? Depois da gente falar isso, nós vamos para um segundo tópico, o segundo mais importante do capítulo 3º, que é iniciação à vida cristã. O que é essa iniciação à vida cristã? A gente vai falar sobre isso. E o terceiro e último tópico principal do capítulo 3º do documento 107 fala sobre simbologia. O que é a simbologia? O que isso significa? E qual a importância prática para nós na catequese quando a gente fala sobre iniciação à vida cristã? Porque a gente também tem que falar sobre símbolo. Estes são os 3 pontos principais do capítulo 3º. Tá? O capítulo 3º, ele começa a ingressar no coração do documento 107. O capítulo 1 e o capítulo 2 são apenas uma antessala para a gente começar a falar do ponto mais importante desse documento, que é o catecumenato. O capítulo 3º começa a se aprofundar no catecumenato. E nosso capítulo está estritamente ligado ao capítulo do próximo grupo, que vai apresentar o capítulo 4º. O capítulo 4º vai dizer sobre as etapas do catecumenato, passo a passo, e o que compõe cada etapa. Por isso que a gente não vai falar tanto sobre as etapas nesse nosso capítulo 3º. A gente vai ser mais sucinto, porque o próximo grupo vai falar sobre as etapas numa próxima oportunidade, na próxima reunião. Nós vamos ficar apenas com esses 3 pontos. Dimensões da igreja, mistagógica e querigmática, iniciação à vida cristã e simbologia. Ok? É a partir daí que nós damos sequência ao nosso estudo. Bom, o primeiro ponto para nós analisarmos passo a passo do capítulo 3 é a igreja e as suas 2 dimensões principais para a catequese, que são as dimensões querigmática e mistagógica. É importante a gente dizer que a igreja tem muitas dimensões. Ela tem muitos objetivos, né? Ela tem o seu objetivo principal, né? Que é difundir e continuar com os ensinamentos de Cristo aqui na Terra, de forma fiel, como esposa de Cristo. Mas ela tem outras dimensões. E para a catequese, 2 delas são principais: a dimensão querigmática e a dimensão mistagógica. Mas o que é a dimensão querigmática da igreja? Então vamos lá. A dimensão querigmática é aquele primeiro momento em que a igreja vai dar o anúncio de quem é Cristo, né? O ápice da fé cristã está em uma pessoa, está em Cristo. A nossa fé cristã, ela não está fundamentada em uma palavra, em um livro.
A nossa fé, como diz o Catecismo da Igreja Católica, ela está fundamentada em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. E Cristo é Deus. Né? Então a nossa fé ela está fundamentada exatamente neste ponto. A Igreja, como esposa de Cristo, ela tem o dever de fazer chegar a todos os povos essa dimensão do querigma, do primeiro anúncio. Querigma significa o primeiro anúncio. O anúncio de quem se apaixona. O anúncio de quem recebe uma informação e essa informação é tão cara, é tão importante para a pessoa, transforma a vida dela de uma maneira que ela não consegue guardar mais para si apenas. Ela precisa sair e espalhar para os quatro cantos da terra essa informação para que as pessoas tenham o mesmo sentimento que ela teve quando ela recebeu. Né? É um sentimento altruísta, que pensa no outro. É um sentimento solidário. Uma emoção solidária. Eu fiquei tão feliz quando uma pessoa, representante da igreja, me mostrou Jesus que eu não consigo guardar esse sentimento para mim. Eu preciso levá-lo para outras pessoas, porque eu quero que o sentimento que eu tive, que me deixou tão feliz, que me deixou tão pacífico quando eu recebi esse anúncio, a outra pessoa também tenha. Então a igreja ela tem o dever principal dentro da catequese de espalhar quem é esse Cristo. A igreja tem esse caráter missionário de sair de dentro de si, como instituição fundada por Jesus aqui na Terra. Ela tem a necessidade de sair dentro dentro dos seus muros, dentro dos seus templos, e ir ao encontro das pessoas. E indo ao encontro das pessoas, primeiro, manifestar o amor de Jesus, com aquela pedagogia a mesma da samaritana. Né? Chega, encosta na pessoa, pergunta o nome, conversa, vê como a pessoa está, compreende o seu contexto e, a partir das suas necessidades, apresenta quem é esse Cristo. Para que essa pessoa compreenda esse Cristo e não só compreenda, mas conheça e tenha amor, porque tendo amor ela adquire essa fé e essa fé fica sólida dentro dela. É uma fé permanente, verdadeira, sincera. Então aqui está a primeira dimensão para nós, dentro da catequese, observarmos. A igreja é uma igreja que tem uma dimensão querigmática. Ela tem que sair de dentro de si, ela tem que se desburocratizar e sair para o mundo para anunciar o Cristo. Isso é o querigma. É o primeiro anúncio de quem é esse cara, de quem é esse homem que mudou tanto a humanidade, que mudou tanto a forma de repensar o amor, a forma de pensar o amor. Então esse é o primeiro ponto das dimensões da igreja para a catequese. Agora o segundo ponto da dimensão da igreja é a mistagogia. O que é a mistagogia? Mistagogia é uma palavra grega que significa introdução para o mistério. Né? A igreja é uma igreja mistagógica. Ela anuncia, dá o querigma, depois que a pessoa conhece esse Cristo, o que a igreja vai fazer? Ela não vai deixar a pessoa lá, agora eu já te mostrei quem é o Cristo, se vira. Não, a igreja não faz isso. Além dela ter a dimensão de querigma, a dimensão querigmática, de anunciar o Cristo, ela mostra como você se aproxima dele. Esta é a dimensão mistagógica. Você introduz para o mistério. Né? A igreja gosta muito da palavra mistério. E quando a gente usa a palavra mistério, nós não podemos pensar que é algo oculto, que existe um ocultismo, uma coisa obscura que nós não compreendemos ou que Deus não quer revelar. Não, pelo contrário. Jesus se revelou integralmente. Né? Aliás, Deus se revela em Cristo integralmente. Então não há mais nada a ser revelado. Deus já se revelou em Jesus. Então, quando a gente se refere a mistério, não é porque a gente está escondendo alguma coisa, mas é porque o poder de Deus é tão sublime e único que nós não conseguimos explicá-lo. Então nós usamos a palavra mistério como quem quer dizer algo que é de Deus,
que nós sabemos que existe, mas dentro da nossa limitação humana, nós não conseguimos compreender, mas nós sabemos que existe. Um exemplo, a ressurreição de Jesus. Quando a gente se refere à vida de Cristo, a gente pode usar esse termo, mistério pascal, vida de Cristo, passagem de Cristo. A gente sabe que